Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Mensagem da Semana. Hoje eu falo a você de coração para coração, numa linguagem extremamente pessoal. Então, sintam-se abraçados nesse momento, porque Deus tem uma mensagem profunda e poderosa para o seu coração. Vamos à mensagem dessa semana e a palavra que nós vamos explorar é retorno. Antes de nós seguirmos, eu queria já te pedir aqui, deixa seu like aqui nesse vídeo e se essa mensagem falar com você, compartilha com alguém que precisa ouvir um pouco mais sobre o retorno em Deus e para Deus. E claro, ativa aqui também nos seus comentários, porque eu quero saber o que Deus tem ministrado no seu coração durante essa mensagem. Hoje nós vamos mergulhar no livro de um famoso profeta, o profeta Jeremias, no seu capítulo 16, e entender o que Deus nos fala sobre retorno. Então, vamos agora ver o texto base de Jeremias 16, versículo 15. Tão certo como vive o Senhor, que trouxe os israelitas da terra do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado, eu os trarei de volta para a sua própria terra, a terra que dei aos seus antepassados. Que palavra tremenda de esperança e de restauração. Perceba, Deus está dizendo, eu os trarei de volta. Essa é a promessa dele. Essa é a essência do retorno que nós vamos explorar na mensagem de hoje. Vamos entender primeiro o cenário dessa promessa poderosa. Como contexto, Jeremias aqui foi chamado para profetizar em um tempo muito difícil da história de Judá. O povo de Deus tinha se afastado do Senhor, caído em idolatria e pecado. Eles quebraram a aliança com Deus, adoraram outros deuses, negligenciaram a justiça e a compaixão, e por causa disso Deus, que é justo e santo, anunciou juízo sobre Judá através do profeta Jeremias. Esse versículo 15 que nós acabamos de ler é Deus nos afirmando: eu mesmo trarei Israel de volta para a sua terra, de volta para onde tudo começou, de volta para o centro da minha vontade. Isso demonstra a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Mesmo quando nós erramos e sofremos as consequências, Deus prepara sempre um caminho de volta. Ele prometeu que não os abandonaria para sempre. Assim que houvesse arrependimento e o tempo certo chegasse, ele levantaria seu povo novamente. Por que isso é tão importante? Porque revela o caráter de Deus. Ele é justo, mas também é amoroso e é comprometido com o seu povo. Ele disciplina, mas ele também resgata. Ele deixa a ferida sarar, mas depois derrama bálsamo de cura. Ele permite o vale, mas promete restauração no monte. Você pode até estar se perguntando agora, o que o retorno tem a ver comigo hoje? Tem tudo a ver. A história de Israel é muitas vezes um espelho da nossa própria jornada espiritual. Assim como Israel se afastou e foi levado para longe, nós também, em certos momentos, nos afastamos de Deus, do propósito, da comunhão, da aliança. Mas a boa notícia de hoje é que o mesmo Deus que chamou Israel de volta, está nos chamando também de volta para os seus braços nesse vídeo. Em primeiro lugar, Deus nos chama a um retorno à sua presença. Talvez você já tenha experimentado momentos maravilhosos na presença do Senhor. Aquele primeiro amor ardente, tempos de oração profunda, adoração sincera, mas ao longo do caminho isso acabou se esfriando. Pode ser que as lutas da vida, as decepções ou até as distrações te afastaram um pouco dessa intimidade que você havia criado com Deus. Mas eu quero te dizer, a porta da presença de Deus está aberta para você voltar. Não importa quão distante você tenha caminhado, quão seco esteja o teu coração, o caminho de volta ao lugar secreto de intimidade com o Pai continua disponível. Talvez você tenha parado de orar como orava antes, ou de ler a palavra, ou de congregar com frequência. Talvez a correria do dia a dia tenha roubado aquele tempo devocional e você percebe que foi se distanciando, sem sequer sentir. Mas hoje Deus está te chamando pelo nome, de volta à intimidade. Então, meu irmão, minha irmã, se você sente que está distante, hoje é dia de retorno à presença do Senhor. Feche a brecha, tome uma decisão.
Vou voltar a te buscar, meu Deus, com todo o meu coração. Diga isso em voz alta agora, se você puder. Deixa o céu ouvir e o inferno também, que você está voltando para os braços do seu Pai. Em segundo lugar, Deus te chama ao retorno do propósito. Sabe aquele chamado, aquele sonho, o ministério que Deus colocou na sua vida? Talvez em algum momento você se desviou no caminho ou achou que perdeu a chance de fazer acontecer, que o propósito morreu. Mas se o Senhor está falando em retorno hoje, é porque o propósito ainda está de pé. Ele não se esqueceu das promessas que ele fez a você e nem cancelou os planos que ele tinha a seu respeito. Então, meu querido, minha querida, talvez você precise ouvir isso hoje. Deus está te dando uma nova chance de cumprir o propósito dele. Não importa se você desperdiçou o tempo, se você sente que falhou, se você está vivo, há esperança. O sopro da vida em você indica que Deus ainda acredita no seu chamado. Ele quer você de volta no caminho, de volta ao campo de trabalho, de volta aos sonhos que ele mesmo sonhou para você. Em terceiro lugar, é fundamental que nós percebamos que o retorno é um retorno à aliança com Deus. Quando falamos de aliança, falamos de compromisso, fidelidade, relacionamento profundo. Israel tinha quebrado a aliança mosaica através da idolatria e injustiça. Da mesma forma, às vezes nós quebramos a nossa comunhão com Deus por desobediência, através dos pecados conscientes e pela negligência espiritual. A aliança que Jesus selou conosco com seu sangue no madeiro é uma aliança eterna de amor e de graça. Mas nós precisamos andar nessa aliança, valorizar esse relacionamento, honrar a Deus com a nossa própria vida. Se alguma área da sua vida espiritual está em ruínas ou está estagnada, creia, Deus quer reconstruir. Assim como os exilados que retornaram, reconstruíram um altar, o templo, os muros de Jerusalém, o Espírito Santo vai te ajudar a reconstruir o altar do seu coração, restaurar os seus princípios antigos que você aprendeu e talvez tenha deixado para trás, refazer a sua vida sobre a rocha. Ele vai renovar a aliança com você e escrever de novo suas leis em seu coração. Então, guarde isso no seu íntimo, guarde isso no profundo do seu coração. Você nunca deixou de ser filho de Deus. Mesmo longe, mesmo em exílio, mesmo em pecado ou na frieza espiritual, você não perdeu a sua filiação. O diabo talvez tenha cochichado que você não é digno de voltar, que Deus não vai te aceitar mais. Mas essa é a pior mentira que você já ouviu. A verdade é que o Pai te chama pelo nome todos os dias da tua existência. Então pense, enquanto nós estamos longe de casa por muito tempo, talvez em viagem de trabalho ou morando fora por algum motivo, quando finalmente nós voltamos à nossa cidade natal, ao nosso lar, nós sentimos imediatamente aquele cheiro familiar, aquela comida caseira, o abraço dos familiares, tudo reacende em nós uma identidade, uma memória afetiva, nosso senso de pertencimento volta a ser ativado. Você sente, olha, aqui é o meu lugar, aqui eu sei quem eu sou. Da mesma forma, quando você retorna para Deus, você reencontra a sua identidade espiritual. Você lembra que é filho, que é perdoado, que tem um propósito. Você deixa de viver como alguém que não tem rumo e volta a ter direção e volta a ter sentido. O retorno, então, é uma reconexão com a sua verdadeira identidade. O diabo quer nos rotular pelo nosso período de exílio. Ah, você é um afastado, você é um caído, um fracassado, mas Deus nos chama pelo nome que Ele mesmo nos deu. Filho amado, escolhido meu, tesouro meu, nação santa, povo adquirido. Em 1 Pedro ele nos lembra, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Ou seja, ele já tinha um propósito e uma identidade definida para as nossas vidas. Quando nós retornamos, voltamos a viver conforme essa identidade original e não segundo as falsas identidades que o mundo ou os nossos erros acabam nos impondo. O teu retorno vai envergonhar o inferno e alegrar o céu. Os anjos já estão celebrando a sua decisão de se voltar para Deus. A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. E aquilo que parecia ser o fim
Deus transforma em um novo capítulo cheio da presença dele. Você não será menor depois de voltar. Pelo contrário, voltará mais forte, mais maduro, mais cheio do Espírito Santo, mais do que nunca esteve. Então, tome posse dessa palavra profética. E se você recebe essa palavra, diga amém aí da onde você estiver. Aqui no chat, nos comentários, também escreva um amém profético ou diga eu volto para o Senhor hoje. Declare isso de todo o seu coração, porque hoje é dia de decisão e de festa espiritual pela sua vida. Agora vamos orar juntos, por favor. Recline a sua cabeça e eu irei orar pela sua vida. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua santa presença agora. Colocamos diante de Ti cada pessoa ouvindo essa mensagem, especialmente, Pai, aqueles que se identificaram com a necessidade de voltar aos Teus braços. Pai, eu apresento cada filho e filha pródiga, cada coração que esteve distante, cada um que esteve em exílio espiritual, longe de uma comunhão verdadeira e profunda contigo, Senhor. Senhor, olha para esses corações contritos agora. Nós nos arrependemos, meu Deus, de todo o pecado, de toda distração, de termos te colocado em segundo plano. Confessamos que precisamos de Ti, Pai. Assim como o povo de Judá chamou a Ti no exílio, nós clamamos. Tem misericórdia e nos traz de volta. A Tua palavra diz que o Senhor mesmo prometeu trazer Israel de volta à sua terra. Então agora eu oro, Senhor, traz de volta o Teu filho, traz de volta a Tua filha para perto de Ti. Quebra, Senhor, todas as correntes que os prendem longe da Tua presença, Senhor. Pai, eu profetizo que o retorno dele será um testemunho vivo, que muitos verão e dirão, realmente o Senhor fez grandes coisas na nossa vida. Que a glória do segundo tempo dessa história seja maior que a do primeiro. Que a última fase seja melhor que a antiga, porque Tu és Deus de novos começos. Eu libero sobre eles uma unção de restauração completa. Tudo que se perdeu durante o tempo afastado, o Senhor vai restituir em dobro. Alegria, paz, comunhão, oportunidades, ministérios para a honra do Teu santo nome. Obrigado, Pai, por Tua graça que nos permite voltar. Obrigado porque os Teus braços estão abertos e o céu está em festa, agora por cada um que está retornando. Nós Te louvamos por Teu amor incansável, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é bom o tempo todo e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, eu oro e desde já lhe agradeço, crendo na vitória e no renovo. Amém, amém e amém. Até a próxima, meus irmãos.